Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. A paz do Senhor, irmãos e amados ouvintes da leitura diária. Eu sou Leidiane Alves, membro da Edcom Matriz. A lição de número 10 traz como título: O pecado corrompeu a natureza humana. O pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Nossa leitura bíblica de terça-feira possui como referência o texto que se encontra no livro de Salmos 58, versículo 3. Os ímpios se desviam desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Como entrou o mal no mundo? A pergunta que deixa perplexos muitos pensadores tem resposta de Deus. O terceiro capítulo de Gênesis oferece os pontos-chave que caracterizam uma história espiritual do homem, as quais são a tentação, a culpa, o juízo e a redenção. O pecado é tanto um ato como um estado. Como rebelião contra a lei de Deus é um ato da vontade do homem. Como separação de Deus, vem a ser um estado pecaminoso. Portanto, pecando Adão, todo o gênero humano pecou nele. Ele era o cabeça natural de toda a raça humana. É isto exatamente o que Davi disse quando confessou a Deus seu grande pecado. Eis que a iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, versículo 5. O efeito da queda arraigou-se tão profundamente na natureza humana que Adão, como pai de toda a raça, transmitiu aos seus descendentes a tendência ou inclinação a pecar. Esse impedimento espiritual e moral sobre os quais os homens nascem é conhecido como o pecado original. Os atos pecaminosos que se seguem durante a idade da plena responsabilidade do homem são conhecidos como pecado atual. Cristo, segundo Adão, veio ao mundo resgatar-nos de todos os efeitos da queda. A única exceção a esta regra é Jesus Cristo, segundo Adão. Ele foi a única exceção, porque nasceu de uma virgem pelo poder do Espírito Santo de Deus. Jesus é o único homem de quem se pode dizer que não conheceu o pecado. Ele era santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, sem defeito e sem mancha. Ele é o único de quem se pode declarar que foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado, porquanto não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Nesse contexto, a condição moral da alma é descrita de muitas maneiras. Todos pecaram, Romanos capítulo 3, versículo 9. Todos estão debaixo da maldição. O homem natural é estranho às coisas de Deus. A natureza mental e moral é corrupta. O pecador é escravo do pecado, entre outros. Por isso, precisamos entender que Deus age igualmente sobre a mesma base de representação quanto à nossa salvação. Se foi justo que caíssemos pela desobediência do primeiro Adão, é igualmente justo que nos levantemos pela obediência do segundo Adão, Jesus Cristo. Em Adão, tornamos-nos pecadores. Em Cristo, somos justificados e santificados e, por conseguinte, ficamos libertos do pecado. A falta de conhecimento bíblico tem gerado graves problemas doutrinários e, consequentemente, graves problemas na vida cristã. O homem natural pode ser iluminado intelectualmente, mas ele é cego espiritualmente. Pode até ter habilidades naturais, mas seu coração está morto para Deus. Pode obedecer à letra, mas não pode obedecer no espírito em verdade. Não admitir que herdamos de Adão o pecado é não crer que herdamos de Cristo a justiça. Não reconhecer que fomos condenados em Adão é não admitir que podemos ser salvos em Cristo. Porque se não somos condenados pela desobediência de Adão, como podemos ser perdoados e justificados pela obediência de Cristo, de quem Adão foi figura? Romanos capítulo 5, versículo 14. Que o Senhor vos abençoe, que você tenha um excelente dia. Amém.